A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco requerimentos de urgência dos projetos do pacote apresentado pelo governo para cortar gastos. Os detalhes a gente confere ao vivo com a nossa repórter Luciana Amaral, lá de Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, aprovou esses requerimentos de urgência, mas um placar bem apertado, viu? Para se ter ideia, a urgência do primeiro projeto foi de 260 a 98, com 2 abstenções. Então, o governo precisava de 257 votos, portanto, diferença só de 3 votos. Já o placar da segunda urgência foi de 267 a 156, com 37 abstenções, portanto, também só 10 a mais do que era necessário. O primeiro pedido de urgência aprovado foi o do projeto de lei do pacote fiscal que autoriza o governo a limitar o uso de créditos tributários caso haja déficit nas contas públicas. Já o segundo é do projeto que limita o ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal. Isso entre outros pontos. E hoje, mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chegou a dizer que o governo não teria voto suficiente para poder aprovar esses requerimentos, muito menos, então, o conteúdo desses projetos, mas diz que o Congresso também faria sua parte. Teve muita articulação ao longo do dia, reunião de líderes, e essas urgências fazem com que os projetos possam pular etapas internas dentro da Câmara e serem, então, analisados diretamente no plenário da Casa, mas a votação do conteúdo em si continua em dúvida. Não deve ser votado hoje, nada mais assim deve ser votado hoje. Não se sabe se realmente vai ficar para amanhã ou só para a semana que vem. Ainda mais que na saída da reunião de líderes, tinha líder falando que ainda teriam que levar esses textos do governo federal para as respectivas bancadas. Só para complementar, em relação à PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça daqui da Câmara, e também acabou não andando. O próprio governo federal pediu que ela não fosse pautada hoje por falta de acordo. Tem uma possibilidade de que essa PEC seja juntada a alguma outra proposta, e isso para que ela também possa pular etapas, para que ela possa ser analisada diretamente no plenário, mas até o momento nada feito. Tudo isso ainda vai ter que ser visto pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então é isso, urgências aprovadas dos projetos, mas o conteúdo em si sem uma definição de votação. William, volto contigo. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Thaís, o recado é claríssimo. Deixar todo mundo em suspense, ali pendurado no fio. É muito claro o recado hoje no parlamento. Mas em que pé fica as medidas de contenção de gastos? Elas ficam do tamanho que elas são, né? O William está com toda a cara. A urgência e a pressa em aprovar tira a possibilidade de qualquer aperfeiçoamento. Evita uma piora, que é o grande medo, né? Nós estamos numa situação assim, que está todo mundo torcendo. Olha, melhor passar rápido e não piorar, mas ao mesmo tempo, hoje mesmo o Arthur Lira, num evento que ele participou, ele disse que o Brasil fica, e o parlamento, fica pouquíssimo tempo no debate sobre orçamento, né? O orçamento acaba passando sempre tudo muito rápido e com pouca discussão. E nos últimos anos, o debate tem sido para piorar a qualidade do orçamento. Então, as medidas elas precisam ser aprovadas rapidamente para dar o mínimo de ancoragem para a condução do Haddad a partir do ano que vem. Ele precisa dessa aprovação para aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, já com essa inclusão no orçamento, mas ela está longe de resolver o problema. Então, de novo, acho que ontem a gente usou essa expressão aqui, o governo está refém dessa situação, que depende dessa aprovação. Agora, ela não significa melhora na qualidade da condução da política econômica. Que jogo é esse, Favete, por parte do Congresso? É uma ameaça que depois se traduz em algum tipo de, digamos, de compromisso de aprovar a legislação pertinente? Minha percepção é que o Congresso está de olho em 2 coisas básicas. A primeira é a reformulação da questão das emendas e o gasto delas até o final do ano, daquilo que falta gastar. E, em segundo lugar, como vai ser a discussão com o governo em relação à LOA.
nesse sentido, a nosso ver, toda essa discussão de déficit fiscal e os planos de gastos que o governo, esse recado que você acabou de falar, na verdade, tem mira em outros palcos que não esse necessariamente. Nós fizemos um estudo, William, sobre quantos parlamentares falam sobre déficit fiscal, trajetória da dívida, e são basicamente 10 parlamentares, são sempre os mesmos, e eles falam basicamente em épocas muito específicas, como agora, ou como foi no debate sobre o arcabouço fiscal. Logo, déficit fiscal, trajetória da dívida, não é uma linguagem política. O que é linguagem política é câmbio, aí sim. Nós temos diversos parlamentares de oposição, nós temos preocupação do governo, a parlamentar de oposição que atacam o governo, preocupação do governo se defendendo em relação ao câmbio, etc. Câmbio é uma linguagem política. Logo, toda essa discussão, a impressão que nós temos é que o governo catalisou o debate interno sobre corte de gastos em virtude do aumento do dólar. Em outras palavras, se nós não tivéssemos o aumento do dólar, quando ele subiu um pouquinho, quando ele dá aquela estressada, a gente não teria. E isso faz com que o governo se mexa um pouco mais em relação ao corte de gastos. E, nesse sentido, esse claro recado do Congresso, como você bem colocou, a meu ver, não é necessariamente para o debate das três questões, que é o PL 4614, um PLP, que é um projeto de lei complementar, como disse na reportagem, que é aquele que limita a utilização dos créditos, e também da emenda constitucional, a PEC 45, que já está lá no Congresso. Não é bem aí que os parlamentares estão olhando. Os parlamentares estão olhando muito mais para a lua do ano que vem e uma tentativa também de já tomar para agora uma discussão sobre o timing da execução das emendas já para o ano que vem, que ficou uma coisa esse ano, que foi, na verdade, foi o grande jeito que o governo teve de dialogar com o Congresso, que foi o timing da execução das emendas. Está encaminhado, no fundo, é um debate lá para frente, nesse aqui, pouco importa. Bom, se a gente considerar os dois projetos aprovados agora, a urgência dos dois, a margem apertadíssima é mais um recadinho ali do Arthur Lira e dos líderes ali da Câmara, de que se quiser, avança. Se não quiser, não avança. A gente tem que comparar o pacote fiscal, são 3 projetos, né? O da CCJ, hoje, sequer foi votado, que é uma PEC, que precisa de 308, né? Ali, essas duas, requerimento de urgência, sem debate de mérito, sem nada, foi 267 a 156 e o outro 260 a 98. Ou seja, muito pouco. Muito longe. Muito pouco. Né? Mas a grande expectativa está no Supremo. Tudo isso andar agora depende do Supremo, dessa decisão do Supremo. O Favete colocou ali o câmbio, né? Como é uma linguagem política de fato, porque o governo entrou para ajudar o Congresso, veja só, né? A gente trata aqui o ano inteiro, o governo Lula inteiro, tratando da aliança política Supremo e Palácio do Planalto, mas agora quem está entrando para ajudar o Congresso, contra, entre aspas, o Supremo, é o próprio Palácio do Planalto. Em busca de aplicar as emendas. Exatamente. Então tá todo. E hoje, uma pessoa muito próxima ao Arthur Lira, que tem participado dessas reuniões, me disse que, assim, em 2 anos é o pior momento. Em 2 anos é o momento mais tenso, mais crítico. Muita gente querendo ir para o confronto. Na relação Congresso, Governo e Supremo. Okay. Ir para o confronto, no meu entendimento, significa não votar LDO, não votar orçamento e não votar pacote fiscal, pelo menos em dezembro. Então, mas aí é uma coisa que me chama muito a atenção, né? Essa esticar da corda, porque me parece que não há nenhuma compreensão de como as coisas funcionam, né? Porque não votar LDO, se eles já estão sem emenda agora, eles vão ficar mais ainda no ano que vem. Quer dizer, coloca o Brasil numa situação de uma insegurança institucional tão grande, né? Que nunca aconteceu antes. Vai sair dessa? Eu já perguntei para a gente do próprio Congresso Nacional, formulador de legislação, de contas públicas, para entender qual é o desdobramento se o Congresso Nacional não aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. A única resposta que eu recebo, de gente, inclusive do parlamento, não tem execução do orçamento. Nunca aconteceu. Não tem execução, não tem instrumento para executar o orçamento. Na verdade, a leitura do Congresso se o Supremo Tribunal Federal está dando uma demonstração de força com essas decisões, goela abaixo, fora do acordo, na visão do Congresso, eu estou relatando aqui. O Congresso está falando, eu vou dar uma demonstração de força mostrando o que eu posso fazer com os poderes constitucionais que a Constituição me deu. E uma delas
é não avançar numa agenda legislativa, que é de interesse do Palácio do Planalto, do Executivo e também do Judiciário. Mas aí é uma inversão de ordem, eu acho, Caio, que me preocupa muito, porque assim, a lei de diretrizes orçamentárias não é uma peça de negociação política, entende? Isso que eu estou querendo dizer. A lei orçamentária é, mas a diretrizes orçamentárias não é, porque ela é instrumento de execução. O que vai para dentro do orçamento ou não, a margem de negociação da despesa discricionária, qual vai ser o tamanho das emendas ou não, está na lei orçamentária, que é o segundo ponto. A lei de diretrizes orçamentárias, ela é um instrumento de execução orçamentária, portanto, ela jamais deveria ser usada como um instrumento de briga política, entende? Essa é a minha preocupação. Então, assim, uma das razões... esse tipo de insegurança acaba contaminando também por aí que eu queria ir. Exatamente. A coisa do câmbio. Eu queria ampliar um pouquinho. Nós estamos, na verdade, trazendo para a nossa audiência um nível de detalhe do debate político que eu suspeito que para os agentes econômicos lá fora escapa até mesmo ao interesse. No fundo, ele quer saber o seguinte: espera aí, vocês que são jornalistas, vocês estão mexendo com isso todo dia, eu quero saber, primeiro, se as medidas necessárias para o equilíbrio das contas públicas passam na, digamos, intensidade, estou usando aqui a palavra errada, mas tudo bem, na intensidade necessária para que a gente acredite que as contas públicas vão ter um equilíbrio. Segundo, eu quero saber o que o governo vai fazer com a economia. Como é que esse debate está chegando fora do nosso âmbito aqui, Favete? Debate sobre governo e agência de mercado, ele se divide em dois blocos, a meu ver. O primeiro bloco é com o mercado financeiro, e aí é um clássico problema de trust, é um problema clássico da ciência política, na qual os agentes de mercado financeiro, especialmente, perderam o trust. Isso é, quase nenhuma demonstração do governo, com outros dados, por exemplo, desemprego, crescimento de PIB e etc., que são dados relevantes para qualquer economia no mundo e para qualquer relação de oposição e situação, hoje já são irrelevantes, e a trajetória da dívida, especialmente a velocidade da trajetória da dívida, virou a pauta a ser enfrentada e quase a pauta única nesse debate. Como eu disse aqui, e como o próprio Caio realçou, o câmbio aqui faz parte mais ou menos do jogo político. Portanto, há um hiato de conversa entre governo e mercado. Do outro lado, William, está o mercado real. O mercado real, de certa forma, ele timidamente aceita, de certa forma, alguns pressupostos deste governo, em especial a taxa de juros. O mercado real, diferentemente do mercado financeiro, tem uma percepção sobre taxa de juros que vai mais ao encontro daquilo que o governo fala. Porém, o governo não pode se fiar no mercado real, não está se fiando, o mercado real também não aceita, e como já foi dito aí da mesa, o grande fiador, pelo menos até mês passado, do governo era o Supremo Tribunal Federal. E agora meio que inverteu, porque esticou-se a corda. E nessa esticada de corda, eu acho que não vai acontecer isso, tá? Mas eu posso lembrar a todos aqueles que estão nos vendo que vários governos já enfrentaram shutdown orçamentário. Trump enfrentou 2 vezes shutdown orçamentário. Outros governos já enfrentaram shutdown orçamentário. Nós nunca enfrentamos. O que é o shutdown orçamentário? É quando você não tem nenhum mecanismo legal para executar o orçamento, que é aquilo que a Thaís estava falando, que a gente nunca enfrentou. Podemos enfrentar. Tudo indica que não. Por quê? Porque estamos concordando aqui na mesa e que, na verdade, o cenário é um pouco outro, que não é bem... Nós não temos um Congresso mega preocupado com a dívida pública brasileira. Na verdade, nós temos um Congresso mais preocupado com a sua paróquia e de como os parlamentares vão executar o seu próprio orçamento. E o governo extremamente preocupado, evidentemente, quando o câmbio acende a luz vermelha, ele corre para saber quais são as medidas que, pelo menos, colocam essa luz vermelha um pouco na amarela e depois, com o tempo, voltar a verde. O que não é fácil politicamente, porque tudo que a gente falou é que as cordas estão esticadas. Vamos para amarrar esse segmento, Caio, tem um pouco menos de 1 minuto para você. O governo pretende fazer o quê diante da situação na qual o que ele propõe gera desconfiança? E a desconfiança, no fundo, ressalta para o governo se eles estão desconfiados, eu estou fazendo certo? Não, William, o que o governo pretende fazer, e já está fazendo, é articular com o Supremo Tribunal Federal uma solução para o caso. E é isso que todo mundo está esperando. Caso emendas. Isso, o caso emendas, porque é a decisão do Supremo que tem o potencial de destravar tudo, ou de atrapalhar mais ainda.